Criador sem igual, do maior Criador, do único Criador. E que por isso nós podemos ser novas criaturas, nós podemos mudar o nosso presente e o nosso futuro, nós podemos ter uma vida de eternidade ao teu lado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque com a tua paciência, com o teu amor, com o teu carinho por nós, Senhor, pacientemente vem nos tirando de muitas vezes lugares que nós mesmos nos colocamos, Deus, achando que seria o melhor esconderijo ou um lugar de maior felicidade. O Senhor vem nos trazendo e nos mostrando que o melhor lugar para nós estarmos é assim, na tua presença, Senhor. É onde nós encontramos a tua identidade, a nossa identidade em ti. É nesse lugar, Senhor, de reflexo, onde nós olhamos para ti, nos vemos em ti, Senhor. É esse lugar que o Senhor nos chama, é esse lugar de intimidade, é esse lugar de vida, de relacionamento, é esse lugar de mudança, é esse lugar de sermos moldados, é esse lugar de sermos transformados, é esse lugar de florescermos, Senhor, de criarmos raízes, Senhor. É nesse lugar de fluirmos, Pai, é esse lugar que o Senhor nos chama. Senhor, muito obrigada, porque esse teu nome tão poderoso mudou a nossa vida, mudou a nossa história e nos convida diariamente a desfrutarmos da tua presença. Muito, muito, muito obrigada, Jesus. Espera na propaganda acabar aqui. Pronto. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
Olá! Boa tarde. Boa tarde para você que está aí desde o comecinho. Boa tarde para você que está entrando agora. A gente quer pedir desculpa porque a gente teve uma queda aí, você deve ter percebido, mas a gente espera que você esteja aí adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E aí eu quero te convidar, né, se esse momento está fazendo sentido para você e você está vivendo um momento especial com Deus, eu quero te convidar a chamar outras pessoas, né? Principalmente se você fez isso no comecinho da live, o que você mandou não está mais disponível, então agora você vai mandar de novo, certo? Para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo que nós cremos que Deus quer compartilhar conosco hoje, né? Que o Espírito dele esteja aqui conosco, falando aí dos segredos profundos do coração de Deus para o nosso coração, tá bom? E aí eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz por ter a honra, né, de compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho sido desafiada a fazer isso de algumas formas, né? Deus tem desafiado a minha vida para compartilhar um pouco mais sobre Ele. E eu escutei de uma pessoa muito especial alguns dias atrás que as pessoas precisam daquilo que eu tenho aqui dentro, né? E que só eu posso compartilhar as coisas que eu tenho aqui dentro. Então eu tenho sido desafiada a fazer isso e aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que Deus tem me falado e em específico essa palavra Deus falou comigo alguns meses atrás e eu dei a minha vida ela foi assim de um ponto a outro, né? Talvez as pessoas não tenham visto isso, mas na minha vida internamente, né, como se eu tivesse dado um salto de 180 graus. Então, eu quero compartilhar com você e quem sabe Deus quer falar algo com você hoje, né? E aí o nome do nosso momento hoje vai ser, né, eu gosto, o pastor Jário sempre fala, né, para você que gosta do tema da mensagem, né, o nome é Quando a Promessa se Torna Maior do que Aquele que a Prometeu. Aí eu vou repetir, tá? Quando a promessa se torna maior do que aquele que a prometeu. Eu ouvi de outra pessoa esses dias, né, uma frase semelhante, e essa frase era que a gente não ame as coisas, né? Que as coisas aqui ao nosso redor não se tornem maior do que o Criador dessas coisas. E eu acho que tem muito a ver. E aí, quando eu digo promessa aqui, eu queria que a gente pensasse, né, não necessariamente em uma promessa que o Senhor nos deu, mas em uma ideia, né, no nosso chamado, em um sonho, em um plano que a gente tem, que a gente acredita que foi o Senhor quem nos deu, tá? Um chamado que o Senhor nos deu, um plano que o Senhor colocou no nosso coração, um sonho, ou uma promessa mesmo, tá? Então, eu vou usar a palavra promessa, mas aí você coloca aí para o que fizer sentido na sua vida, tá? E aí, né, pensando sobre isso, quando Deus nos dá um sonho, um plano, uma promessa, quando Ele tem um chamado e a gente entende isso, geralmente a gente fica animado, né? Geralmente a gente fica com o nosso coração assim queimando por viver isso, queimando por buscar isso, para que isso se complete, para que a gente consiga concretizar aquilo que Ele colocou no nosso coração e a gente então passa a viver um relacionamento de muita intimidade com Ele, né? A gente fica fervoroso, a gente fica assim dos fogos, e a gente vive um tempo muito bom com o Senhor, né? Isso é muito bom porque isso nos aproxima dele, isso nos aproxima do que Ele tem pra gente, né? E lá em Números 23:19, a palavra diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então o Senhor, Ele cumpre aquilo que ele nos fala, né? E quando Ele coloca sonhos no nosso coração, Ele é fiel para cumprir. Ele não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo, né? Então se foi Ele quem nos deu, Ele vai ser fiel para cumprir.
E aí talvez a gente às vezes se pergunte, né, mas será que foi Deus mesmo, né? Será que foi o Senhor quem colocou no meu coração? Será que isso é uma promessa que vem dele ou eu estou criando na minha cabeça? E é natural que a gente passe por esses questionamentos, né? E é inclusive talvez até bom, porque o nosso coração às vezes ele é meio enganoso, né? A palavra diz isso. Mas eu também refleti sobre algum tempo atrás, inclusive acho que compartilhei nas minhas redes sociais aquele verso de Salmos, acho que é Salmos 37, que diz assim, deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, né? E aí eu sempre me perguntei, mas Deus do céu, será que então qualquer coisa que meu coração pedir, é só eu me deleitar, né, na palavra do Senhor e Ele vai me dar? E aí eu comecei a entender, e aí compartilhando também com uma amiga, ela sem saber dessa minha reflexão, ela trouxe essa palavra também, afirmou em uma conversa nossa, que quando a gente se relaciona com o Senhor e a gente se deleita na palavra dele, naturalmente a gente vai querer as coisas que ele quer, né? Eu acho que até já falei aqui algo sobre isso. Então o nosso coração ele vai ser satisfeito porque a gente vai querer as coisas que vêm dele. Né? Então, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir, né, as promessas, os sonhos que Ele coloca no nosso coração. Então, isso é maravilhoso, né? Mas em alguns momentos, eu não sei com vocês, né? Mas comigo isso já aconteceu, com o passar do tempo, né, e vivendo em busca, né, esperando essa promessa, que essa promessa se concretize, e aí, eu não sei vocês, mas tudo que eu via, né, tudo que eu vejo, aí não, isso aqui é confirmação de Deus, isso aqui é confirmação de Deus, fulano falou uma coisa, é confirmação de Deus, eu li uma coisa, é confirmação de Deus, e tudo passou a ser confirmação sobre determinada coisa. Né? E aí o problema ele começa a ser quando esse sonho e esse plano e essa promessa ela vai tomando lugar, ela vai estando em um lugar, ela vai sendo colocada em um lugar que não é dela, né? Vai sendo colocada em um lugar que não pertence a ela. E aí essa promessa, né? Esse sonho, esse plano, esse projeto, ele vai sendo o norteador da nossa vida. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais confusas. E a gente muitas vezes passa anos e anos e anos e muito tempo vivendo assim, né? Vivendo atrás de viver as promessas de Deus e com foco somente nisso e dando um lugar a isso muito maior do que é para ter na nossa vida, né? E aí eu quero assim que você entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo de forma alguma que não é para a gente viver as promessas do Senhor, que não é para a gente crer. A palavra diz, ora sem cessar, aquilo que você pedir vai ser dado a você. Mas a gente precisa ter cuidado para que isso não se torne o Deus da nossa vida, tá? E aí eu queria que a gente abrisse lá em Tiago 4, do 1 ao 3. E lá fala assim. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E quantas vezes os sonhos e planos e promessas, eles vão passando do sonho de Deus para o sonho da Nina, do sonho de Deus para o seu sonho, né? E a realização disso começa a se tornar pelo motivo errado, né? E aí eu acho que Deus, com muito cuidado com a nossa vida, com muito amor pela nossa vida, Ele vai cuidando para que a gente passe por um processo de transformação, mesmo que seja aí de muito tempo, para que quando a gente receba o que Ele nos prometeu, a gente esteja maduro para usufruir. Isso eu também ouvi há algum tempo atrás, acho que tem alguns anos, em uma pregação de um pastor que eu admiro demais. E aí ele falou isso, ele falou, talvez você não recebeu ainda a sua promessa, você não conseguiu alcançar o sonho e o plano que Deus colocou no teu coração, porque você ainda não está preparado para viver, porque você ainda não tem maturidade para viver.
Então, acho que isso é um cuidado que Deus tem também com o nosso coração. E Ele sabe, quando Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que Ele enxerga, né? Ele sabe o que Ele encontra. Então, às vezes, a gente não está preparado. E aí eu fui pensar sobre quais são as consequências, né, de quando isso acontece, de quando a promessa ela se torna maior, né, do que aquele que prometeu, ou seja, a promessa ela se torna o centro da nossa vida. E aí eu consegui pensar aqui em 3 consequências, tá? E aí eu queria dividir com vocês. A primeira delas é, quando a promessa se torna o centro, nós tiramos o trono e a coroa de Jesus e nós colocamos outra coisa em seu lugar. Eu queria que a gente abrisse lá em Levítico 26, 1, e diz assim, não façam, Levítico 26, 1, tá? Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí eu começo a pensar quantas pedras, né, nós não temos colocado e esculpido na nossa vida, que estão tomando o lugar de Deus, né? Então, Jesus está aqui no seu trono e ele é coroado, e com o passar do tempo a gente pega, né, e aí nesse caso aqui específico, dentro desse contexto dessa reflexão, a gente pega a promessa que ele nos deu, a gente pega o sonho que ele nos deu, a gente tira Jesus do trono, a gente tira a coroa dele e a gente coloca promessas para sentar no trono de Jesus e a gente coloca a coroa na promessa que ele nos deu. E aí a promessa vira o Deus, né? E a palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém, muito menos com a promessa dele. Apesar de que vem dele, né, a gente às vezes confunde as coisas. Então, talvez seja algo para a gente se perguntar, né? O que na nossa vida tem ocupado o trono de Jesus? O que na nossa vida nós temos coroado ao invés de coroar Jesus? E eu lembro, essa música que a gente cantou, A Único, eu lembrei dela e quando eu estava refletindo sobre isso também há algum tempo atrás, eu lembrei porque eu escutei há algum tempo atrás que algumas pessoas elas tinham uma dificuldade com a letra dessa música que fala coroamos, né? E as pessoas falaram, mas Jesus já é coroado, quem sou eu para coroar Jesus? E aí eu sempre me intriguei, porque na minha cabeça é isso, né? E aí fez muito sentido quando eu comecei a refletir sobre isso. Eu preciso coroar Jesus todos os dias na minha vida, porque essa é uma forma de eu dizer, Jesus, o Senhor é o Rei, né? O Senhor é o Rei da minha vida, então reina sobre ela. Então eu te coloco, o trono de fato é dele, né? E ele não sai porque a gente quer, não. O trono é sempre dele, mas a gente tem o tal do livre-arbítrio, né? Então, muitas vezes nós o tiramos, sim, pelo menos da forma como a gente pensa, né? Então, eu acredito que nós precisamos sim, e desde que eu comecei a pensar sobre isso, todas as minhas orações começam assim no começo do meu dia, que ele se assente no trono e que ele seja coroado durante o meu dia e durante a minha vida. E isso tem mudado a minha vida de uma forma assim inexplicável, né, internamente. E aí eu gosto muito da letra de uma canção que é de um cantor chamado Matheus Brito, que se chama A Casa Eu Arrumei. E lá no finalzinho dela, ela diz assim, eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Né? E eu acho que tem muito a ver, porque muitas vezes as promessas, por mais que elas venham de Deus, às vezes são para coisas aqui, são coisas da terra, né? E sonhos e planos que ele nos dá. E muitas vezes a gente permite que essas coisas elas brilhem muito mais do que o nosso relacionamento e o lugar de Deus, de Jesus no trono dele na nossa vida. Então a minha oração é essa também, sabe? Que eu não quero que as promessas que ele me entregou, que ele me deu, que os sonhos e os planos e as ideias, né, e os desejos que ele colocou no meu coração, eu não quero que eles se tornem maiores e que eles brilhem mais do que as coisas eternas. Então essa é a primeira consequência. Nós tiramos Jesus do seu lugar, do seu trono e colocamos outra coisa sentado nesse local. A segunda consequência é quando a promessa se torna o centro, nós nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo.
Então, de novo, quando a promessa se torna o centro, nós nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo. E eu comecei a pensar, né, como que isso acontece. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente está fervoroso, né, vivendo esse tempo em busca, e isso não é ruim, né, isso não é errado. Mas muitas vezes, por causa disso, porque a gente quer tanto, a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Né? A gente, como eu falei, né, a nossa cabeça ela fica tão vidrada nisso que tudo que acontece a gente fala, é confirmação, né? É confirmação. E é por isso que um relacionamento íntimo com o Senhor é tão importante para que a gente possa distinguir, né? Para que a gente possa diferenciar as coisas que são de fato do Espírito Santo e as coisas que não são. Inclusive relacionamentos, né? Quantas vezes eu não conversei com pessoas, né? Com a minha discipuladora, colocando coisas para ela ou para outras pessoas da minha confiança, e a palavra que eu sempre ouvi era que Deus te dê discernimento para entender se isso é dele ou se não é. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Porque essa é uma consequência. A gente acaba por ter essa tendência de fazer do nosso jeito, né? Então, tá demorando muito. Deus não tá apressando aí o negócio que eu quero. Então, eu vou lá e eu vou fazer do meu jeito, porque na minha cabeça, né, meu jeito é muito melhor do que do de Deus, né? E eu vou apressar as coisas, mas se eu fizer assim, vai dar certo. Mas se eu fizer assim, e eu começo a tentar fazer pela minha força, então isso vai nos fazer ouvir menos o Espírito Santo, porque a gente vai criar meio que uma barreira de comunicação com ele. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, quando a gente entender e a gente viver, né, na espera da promessa, na espera do sonho e do plano, enfim, da concretização disso, para que a gente não esteja insensível ao Espírito Santo, para que a gente possa entregar de fato, né, o trono, colocá-lo no seu trono, porque isso vai nos fazer descansar e vai nos fazer entender que é pela força dele e não pela nossa. E a terceira e última consequência quando a promessa é o centro, eu não permito que o meu caráter seja forjado. E eu vou repetir. Quando a promessa é o centro, eu não permito que o meu caráter seja forjado. Lá em Mateus 17, 20, diz o seguinte. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E eu sempre me perguntei, sabe, gente, por que o monte não move, né? Eu não sei vocês, mas várias vezes eu tive fé sobre muitas coisas na minha vida, e ou o monte não se moveu, ou ele demorou muito para se mover, né? E aí isso sempre me intrigou, né? E porque muitas outras pessoas, inclusive, né, tem uma fé que eu admiro demais e o monte que ela quer não se move também. E aí eu comecei a entender, quando eu li, né, já li várias vezes, mas dessa última vez que eu li essa palavra, que a questão não é se o monte vai se mover, ele vai se mover. A questão é quando ele vai se mover. E ao entender isso, o que é que eu vou fazer enquanto ele não se move? Porque é aí que é o X da questão. O que que eu estou fazendo no meu relacionamento com Deus enquanto o monte não está se movendo? Então, Deus, ele vai decidir quando, né? Ele vai decidir quando que o monte vai se mover. E aí a nossa fé entra, né? Porque aí é nesse tempo que a fé é provada e que a fé é moldada e que a fé é forjada e que o nosso caráter também. E aí a nossa fé vai sendo lapidada e a gente vai vivendo experiências incríveis enquanto o monte não se move. Mas a gente precisa estar colocando Jesus no seu trono, coroando Jesus para que a gente esteja sensível ao que o Espírito Santo está falando e aí sim a gente permita ser forjado. Então, a nossa fé ela vai sendo lapidada enquanto o monte está parado. Né? Enquanto a gente vai dormir, acorda, olha, o monte está no mesmo lugar. E a gente vai dormir depois no outro dia, acorda e o monte está no mesmo lugar. E nesse tempo, enquanto o monte está no mesmo lugar, que a nossa fé vai sendo provada e lapidada.
Então, o milagre, né, eu entendo que o milagre ele não está no monte se mover. O milagre está no que eu estou fazendo enquanto o monte ele não está se movendo, né? E é nesse relacionamento com Deus. Então, a espera pela movimentação desse monte, pela movimentação aí do que eu desejo, do que eu espero, vai forjar o meu caráter. E se eu não estou atenta, e se essa promessa e esse sonho ele é o centro da minha vida e eu não estou atenta ao que está acontecendo, e eu não estou atenta ao que eu estou vivendo enquanto eu espero essa promessa, o meu caráter não vai ser forjado. Então, quando a gente entende isso, a gente vai tomando consciência de que as coisas elas estão fora do lugar, né? Então, poxa, eu acho que a promessa ela tá... Quando eu entendi isso, sabe, gente? Quando nessa situação específica da minha vida, quando eu entendi que esse desejo e esse sonho ele estava tomando o lugar de Deus na minha vida, eu precisei tomar uma decisão, sabe, de entrega mesmo e de viver aquilo que Deus estava me chamando para viver. E aí, gente, é dor, viu? É dor para você colocar para fora, é dor para você se expor, é dor para você se perdoar e para você pedir perdão, é dor para você ser humilde e reconhecer que você estava colocando no lugar de Deus, apesar de achar que não, e isso não te torna, né? Isso não te torna uma pessoa menos crente, tá? Eu quero dizer isso. Isso não te torna uma pessoa que ama menos a Deus. Isso não te torna uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, não é isso, né? Porque na nossa vida a gente vai vivendo as experiências e às vezes a gente vai sendo atropelada por algumas delas. Mas é só a gente estar sempre, como eu disse, né, em contato com Deus, se relacionando com Deus, se relacionando com pessoas que nos levem para mais perto de Deus. E aí, quando a gente entender que a gente está pisando na bola, a gente vai se reerguer, né? Então, quando a gente entende que a gente está colocando a promessa no lugar daquele que a criou, é hora de organizar, é hora de limpar, é hora de colocar cada coisinha no seu lugar, é hora de limpar e é hora de arrumar a casa, né? Eu também já falei uma vez sobre as metáforas, né, sobre arrumar a casa. E eu não vou falar de novo. Então, é hora, talvez, de colocar Jesus no seu trono novamente, né? E colocar a coroa nele novamente. E aí se relacionar com o Espírito Santo e permitir que o nosso caráter seja forjado. E quando isso acontece, gente, é libertador. Olha, você tira uns 350 quilos das suas costas. Então, quando a gente percebe isso e a gente se liberta, algumas coisas acontecem, né? Então, vai existir menos frustração na sua vida. Vai existir frustração, certo? Porque a gente é humano e a gente, inclusive, precisa das frustrações. Mas das frustrações necessárias. Também ouvi esses dias da pressão necessária. A gente precisa da pressão do oleiro, mas é a pressão correta, né? As pressões desnecessárias e as frustrações desnecessárias a gente elimina. Então, quando a gente se liberta disso, a gente vive menos frustração, porque as nossas expectativas elas vão estar no lugar correto, elas vão estar no lugar que elas devem estar. Então, quando a gente também se liberta e a gente vive essa liberdade, a gente vai ter mais respeito pelo outro, ter respeito por quem a gente se relaciona, né? Porque a gente vai entender que nós mesmos estamos passando por um processo, né? E às vezes a gente quer tanto que o outro mude, a gente quer tanto que algo aconteça na vida do outro, sem perceber que algo precisa acontecer na nossa vida também. Então, talvez tira o nosso olhar um pouco do outro e coloca o olhar para nós nesse sentido, tá? Nesse sentido benéfico da coisa, né? De olhar para a gente com cuidado, amor, humildade, e entender que nós precisamos viver o nosso próprio processo e deixar que os outros vivam os processos deles, que a gente não tem controle sobre isso. E também é libertador porque a leveza, vai existir leveza quando a gente entende que não é pela nossa força. Gente, é muito bom saber que você não precisa se matar para alcançar determinada promessa, que você não precisa se matar para para viver e concretizar determinado plano e sonho. Claro que a gente bota a mão na massa, tá, gente? Por favor, entendam o que eu tô falando. Mas não é por você, tá entendendo? Não é pela sua força, é pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso, né? Não é pela nossa força, e sim pelo Espírito Santo. Então, é muito libertador tirar, como eu disse, esses 350 quilos das costas.
Também vai existir mais paciência, porque a gente vai saber que Deus continua trabalhando. E se Ele continua trabalhando, gente, a gente tem que, peace and love, né? Viver aqui na paz de Deus. Também vai ter mais beleza, porque o nosso olhar vai estar fixo na melhor paisagem, né? Que é a paisagem do nosso Pai, do nosso Criador, um Deus de amor, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus que sustenta. Então a gente vai conseguir enxergar mais beleza, né? Ele vai nos ajudar a enxergar, enquanto o monte não se move nesse lugar de vale, a gente vai enxergar beleza também. E aí a gente pode pensar de vários personagens bíblicos que viveram esperando promessas, né? E viveram esperando sonhos se realizarem. Então a gente tem Noé, a gente tem Abraão e Sara, a gente tem Moisés, a gente tem José, a gente tem o próprio Paulo, que viveram esperando, né, promessas, viveram esperando sonhos se concretizarem, planos se concretizarem. Alguns deles conseguiram enxergar, outros não chegaram a ver se realizar, né? A sua descendência é quem realizou. E todos eles viveram isso e todos eles se permitiram. E nenhum deles era perfeito, pelo contrário, nenhum deles eram pessoas que nunca erraram, que nunca pecaram, pelo contrário. Mas eles se permitiram viver e eles tiveram seu caráter forjado, né? E eles se relacionaram com Deus de uma forma que eles colocaram Deus no seu trono, né? E deixaram a promessa no lugar dela, porque ela é importante e ela tem o lugar dela, mas é o lugar dela, não é o lugar de Deus. Então eu quero finalizar com isso, né? E com essa reflexão e oração, assim, que a gente esteja atento, que a gente viva as promessas de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas para a nossa vida. Os sonhos e os planos que Ele tem para a gente são incríveis, são extraordinários, como eu gosto de falar, né? E é maravilhoso viver isso, nos dá esperança, nos dá garra, nos dá vida, mas isso não pode tomar o lugar de Deus, né? Então eu quero te deixar com essa frase, né? Não deixe que a promessa de Deus tome lugar daquele que te deu essa promessa, né? Então não deixe que a promessa tome o lugar daquele que te deu a promessa. Olha para Ele, vive por Ele, para Ele, e vive as experiências maravilhosas que Ele tem para você, até que a promessa se cumpra, tá bom? E aí eu queria orar pela gente, para que o Senhor esteja tendo misericórdia, né? E que o que fique dessa palavra seja aquilo que faça sentido para você, né? E que seja aquilo que veio de fato do coração de Deus, e aquilo que não veio você joga no mar do esquecimento, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigada porque o Senhor tem nos dado sonhos, o Senhor tem nos dado promessas, o Senhor tem nos dado planos, o Senhor tem nos dado, Pai, desejos que nós cremos que vêm de Ti, que em nome de Jesus a gente, ao se relacionar contigo, a gente entenda, Pai, que as coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, que a gente deseje viver essas coisas, porque essas coisas são as melhores coisas que a gente pode viver, né? Que em nome de Jesus a gente escolha a boa parte todos os dias da nossa vida, mas que em nome de Jesus nada tome o teu lugar, por mais que essas coisas venham de Ti, elas não podem tomar o teu lugar. O teu lugar é teu, Pai. Então, em nome de Jesus, como eu tenho te pedido todos esses dias, eu quero dizer que eu quero te pedir que o Senhor se assente no teu trono, e eu quero te coroar, Pai, sobre a minha vida, e que em nome de Jesus essa seja a oração de todos aqui. Que o Senhor reine sobre a nossa vida, e que em nome de Jesus o Senhor tome o teu lugar, e que nada, Pai, nada possa te tirar desse lugar, Pai, e que em nome de Jesus a gente, ao se relacionar contigo, a gente esteja sensível ao Espírito Santo, Pai, e que em nome de Jesus a gente permita que o nosso caráter seja forjado
enquanto a gente espera, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir isso, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a viver isso, que o Senhor nos dê, Pai, o entendimento de que nós precisamos andar juntos uns com os outros, que nós precisamos estar conectados uns com os outros, Pai, para que a caminhada fique mais fácil e que, em nome de Jesus, a gente possa desfrutar da liberdade que é viver com o Senhor, sendo o centro da nossa vida, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. A gente quer agradecer a você que está aqui conosco, né? Que ficou aqui, que enfim, escolheu ficar conosco hoje à tarde, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você está nos visitando, manda um direct pra gente, porque a gente quer te conhecer, a gente quer saber quem você é, a gente quer se conectar com você, né? E a gente quer dizer pra você que a gente tá aqui trabalhando muito, gente, pra que em breve a gente se encontre, né? É o mês dos jovens, é verdade? Para que em breve a gente se encontre, tá? Em agosto, gente, é o mês dos jovens, né? É o nosso mês, é o mês em que a gente toma um pouquinho mais à frente, tá? Porque a gente é gaiato, a gente toma um pouquinho mais à frente dos cultos da nossa igreja e por mais que a gente esteja vivendo algo diferente esse ano, por causa do que está acontecendo, por mais que continue sendo online, a gente vai ter o nosso mês e vai ser uma bênção. Então a gente quer te pedir que você ore por esse tempo para que o Senhor faça a vontade dele, né? E depois a gente vem com mais novidades, tá bom? Um cheiro, Deus abençoe, tchau!